bem-vindo ao canal Teólogo na Net. Eu sou o teólogo Tiago Santos e hoje eu tenho um vídeo aqui muito impactante que vai dar o que falar no nosso canal e aonde for compartilhado. É certo o cristão fazer tatuagem? Tem denominações que permitem e não condenam, já outras denominações não aceitam e proíbem os seus membros de fazerem a tatuagem. Mas eu fiz uma pesquisa, eu peguei bastante conteúdo e queria que você assistisse e logo depois deixasse aí nos comentários a sua opinião em relação a este assunto. Mas antes eu quero pedir que você que não é inscrito ainda nesse canal, inscreva-se. Estamos aí na meta de 1000 inscritos, vamos chegar a 600 logo, mas a meta é chegar a 1000 para a glória de Deus. Compartilhe, ore por este canal, ore pela minha vida, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela tem que ser divulgada, os estudos têm que serem divulgados a cada momento, a cada instante. Vamos à chamada do vídeo e entrarmos nessa pesquisa de hoje, respondendo a pergunta: o cristão pode fazer tatuagem ou não? Para saber se é certo ou não o cristão fazer tatuagem, precisamos consultar o manual do fabricante, isto é, a Bíblia Sagrada. Mas antes disso, vamos tentar descobrir quando e por que a tatuagem surgiu. O registro de um fóssil humano tatuado mais antigo já visto foi o de Ötzi, ou múmia do Similaun, encontrado nos Alpes italianos com aproximadamente 5.000 anos. Ele continha 61 tatuagens. Contudo, esta não pode ser considerada a época em que a tatuagem surgiu, uma vez que ela veio a existir em muitos locais, mas com intenções diferentes. A tatuagem mostra que as pessoas, desde o princípio de sua existência, sempre tiveram o costume de marcar momentos importantes e, para isto, marcavam a própria pele. Agora voltemos nossa atenção para o texto bíblico, onde vamos procurar saber se Deus proibiu ou não proibiu seu povo de fazer tatuagem. Ao libertar seu povo do Egito, Deus teve muito cuidado em fazer com que eles não seguissem os costumes dos outros povos, os quais tinham a tatuagem por um costume comum. Israel deveria ser diferente e não poderia seguir os costumes dos outros povos, conforme podemos ler a seguir. E ser-me-ei santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Levíticos capítulo 20, versículo 26. Se a tatuagem era um costume pagão das outras nações, então Israel não poderia fazer tatuagens. Mas alguém pode alegar que Deus mandou o seu povo guardar datas, fatos e também registrarem acontecimentos importantes, e que para isto o povo talvez teria que ter se tatuado ou feito símbolos em seus corpos. Deus não usa tatuagem e nem mandou o seu povo se tatuar para guardarem alguma data, fato ou acontecimento em seu exterior. Na verdade, a marca de Deus está no interior, ou seja, no espírito, e isto nem pode ser considerada uma tatuagem, pois é superior a um simples desenho. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto que seus corpos eram o templo do Espírito Santo. Veja: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, do verso 19 ao 20. Vale destacar que ele escreveu que eles não eram deles mesmos, mas pertenciam a Deus e, por isso, não poderiam fazer o que bem entendessem de seus corpos, mas deveriam obedecer à vontade de Deus em toda situação. Marcar o corpo com símbolos em homenagem a alguém
e até ao próprio Deus, não são formas de demonstrar realmente que se ama alguém. A Bíblia diz desta maneira: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Por fim, não poderíamos deixar de ressaltar o seguinte texto bíblico: não fareis cortes no corpo como sinal de lamento pela morte de alguém. Também não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou Yahvé. Levítico capítulo 19, versículo 28. Essa é a versão da King James atualizada. O povo de Deus não poderia fazer marcas em seus corpos em prol dos mortos, como era o costume de outras nações. E nem poderiam tatuar o seu corpo por motivo algum. O professor de hebraico chamado Rubens de Oliveira afirmou o seguinte em relação a esse texto: a síntese da estrutura textual de Levítico não determina que a proibição dos israelitas fazerem tatuagens tenha relação com os mortos. Isso significa que Deus não estava somente proibindo o seu povo de fazer tatuagem em homenagem aos mortos, mas estava proibindo que eles fizessem qualquer tipo de tatuagem. Mas agora, e você? O que pensa em relação a isso? Bom, acredito que o vídeo vai trazer muitos comentários e posicionamentos. Por isso gostaria de saber, a sua opinião frente a este assunto. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.